né? Pedir com toque não entra mesmo, né?
Queridos irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações. É com muita alegria que a gente traz um tema hoje cheio de respostas para grandes questões da nossa vida. Porque todos os ensinamentos que a doutrina espírita nos traz, explicando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e também explicando as leis que governam os nossos destinos, tudo isso tem por objetivo nos mostrar o caminho da felicidade. E é isso que todos nós buscamos. Esta felicidade, ela será alcançada à medida que nós formos capazes de ir desenvolvendo a nossa dignidade espiritual. E quando falamos em dignidade espiritual, nós estamos falando em desenvolver e fazer desabrochar todas as sementes de virtude que estão plantadas em nós pela herança divina. Depois você dá uma olhadinha no Instagram para mim, por favor. Então, a doutrina espírita nos ensina que tudo no universo se encadeia, todos os acontecimentos se encadeiam e que nada, absolutamente nada, acontece por acaso. Há em todos os acontecimentos uma sequência natural de causas e efeitos, de ação e de reação. Então, nós conseguimos desabrochar a nossa consciência para percebermos de que o que somos e o que fazemos significa que nós todos conseguiremos, ao desabrochar a consciência, ter também a responsabilidade por todas as nossas atitudes, por todos os nossos atos. E essa responsabilidade que a gente olha para trás e vê uma atitude que não foi a mais adequada, vê uma coisa que a gente fez, falou e que levou sofrimento a alguém, essa responsabilidade, quando a gente reassume a culpa, entre aspas, dos nossos erros, isso se acentua muito quando a gente deixa o corpo físico aqui na Terra e partimos livres das ilusões da matéria, e aí nós vamos nos defrontar com a nossa consciência muito mais aumentada e vamos nos sentir mais culpados ainda. A culpa que a gente leva dentro de nós pelo mal que a gente fez aos outros e a nós mesmos se acentua quando a gente chega no mundo espiritual e alguém diz que ao final da nossa caminhada aqui na Terra encontraremos um espelho. É onde a gente vai se deparar com as próprias ações e avaliar essas ações. E quando isso acontece no plano da verdade, com a consciência mais aumentada, mais dilatada, nós pedimos para voltar à Terra. E pedimos para nos submetermos aos sofrimentos que nós causamos nos outros. Nós pedimos o mesmo sofrimento que nós causamos aos nossos semelhantes. Isso justifica a presença da dor e do mal na Terra, porque nós pedimos que a maldade nos atinja, assim como a nossa maldade atingiu alguém um dia. As leis de Deus, então, escritas na nossa consciência, é que nos levam a pedir o nosso próprio castigo. Deus não castiga ninguém. Ele fez leis que deveríamos cumprir. E quando a gente fere essas leis, nós pedimos o próprio castigo, nós pedimos a oportunidade de refazermos a nossa caminhada. A lei de causa e efeito, que é dessa que nós estamos falando, por outro lado, ela também vai inexoravelmente nos conceder a colheita
dos bons frutos que nós houvermos plantado para o nosso caminho. Então, quando a gente tem uma atitude baseada no bem, buscando o bem do outro, quando a gente escolhe este caminho do aprendizado, do amor, nós também temos frutos muito bons que realmente vamos poder colher na nossa caminhada. Nenhuma experiência positiva se perde. Um olhar mais carinhoso que você dirige a alguém, um sorriso de cantinho de boca que você dá para alguém numa fila, para um estranho na rua, um lugar que você cede para alguém que você acha que está mais cansado, as mínimas atitudes do bem são computadas a nosso favor, assim como o menor pensamento de crítica, de julgamento, também está computado contra nós. Então, diante dessas circunstâncias, nós somos levados a entender por que nós devemos, o quanto antes, escolher o melhor caminho que o nosso discernimento determinar. Nós vamos escolher acertar, porque a semeadura é livre, mas a colheita é compulsória, não tem jeito da gente sair de fora dela. Com os nossos atos, nós nos defrontaremos mais cedo ou mais tarde. E eu sublinhei a palavra, o que o nosso discernimento nos apontar, porque às vezes a gente comete erros, porque a gente não conseguiu enxergar que aquilo estava errado. Então, quando a gente fala em erros, nós estamos falando em erros conscientes. Jesus disse, se fosseis cegos, não teríeis pecado. Então, se a gente não consegue enxergar que o que a gente está fazendo não é o melhor caminho, nós não somos, não nos endividamos com a contabilidade divina, porque nos faltou discernimento para realmente escolher um caminho que não lesasse a ninguém, nem entravasse a nossa marcha de progresso. Então, a gente vai usar aqui no decorrer das nossas reflexões de hoje, tanto a palavra, tanto a expressão ação e reação, como causa e efeito, que significam a mesma coisa. Emmanuel prefere causa e efeito, mas muitas das vezes ele mesmo usa a palavra ação e reação, que foi o título que ele escolheu para uma das obras de André Luiz, que nós passamos esse final de semana estudando, e vamos trazer os exemplos incríveis que tem lá, que cada um de nós vai olhar aquilo que aconteceu, aquilo que resultou, e isso vai nos ajudar as nossas buscas para o autoconhecimento, né? Para cada vez mais aprendermos a distinguir o bem e o mal. Então, nós estamos falando de causa e efeito e ação e reação, que vocês muitas das vezes entendem como sendo karma. E karma já é uma expressão que foge à conceituação do que a doutrina nos dá. É mais usada na Índia, né, pelos hindus. Então, gente, todas as vezes que nós atuamos na vida em relação aos nossos semelhantes, nós vamos provocar neste semelhante uma reação. Então, todas as vezes que a gente tem uma ação, o nosso semelhante terá automaticamente uma reação. E essa reação pode ser de cobrança. Nós vamos plantar algo no coração de alguém, e esse alguém, a partir daí, passa a ser um credor nosso, a exigir uma corrigenda. Mas essa reação, que a vida oportunamente nos dará, nem sempre virá da mesma pessoa que a gente magoou, da mesma pessoa que a gente afetou negativamente. Essa reação pode vir da própria vida.
E é interessante a gente observar, por exemplo, se eu vivo com uma pessoa e cometo várias situações de extremo egoísmo em relação àquele relacionamento ou àquela situação de trabalho ou o que seja, eu vou cometer o egoísmo contra aquela pessoa, eu vou prejudicar aquela pessoa com o meu egoísmo, mas aquela pessoa vai desencarnar um dia e vai seguir o próprio caminho sem sentir a necessidade de vir nos cobrar qualquer coisa. Ela vai seguir o caminho dela sem ficar presa nesse passado, e a gente vai encontrar na nossa vida uma outra pessoa que vai ser conosco igualmente egoísta como nós fomos um dia. Porque a vida vai sempre nos devolver o que a gente colocar nela. Aí a gente, então, durante 10 anos, a gente é muito egoísta numa determinada situação. Aquela situação acaba e você segue a sua vida e, de repente, você encontra alguém sendo sempre muito egoísta com você. Sem se sentir capaz de ceder um centímetro, de doar nada de si, de ceder a sua vez, nunca. E você, então, muito indignado e cheio de razão, a gente costuma reclamar: o que eu fiz com fulano para ele fazer isso comigo? Eu nunca fiz nada com fulano. Quantas vezes a gente escuta isso, né? Fulano me detesta do nada. Fulano nunca gostou de mim, nunca mexeu uma palha em meu favor. É a vida devolvendo um egoísmo plantado em outra situação, com outra pessoa. Então, às vezes, a gente olha já um relacionamento de trabalho, ou do que for, que já começa assim, azedado, né? Enxovalhado pelo egoísmo, e a gente fala: nossa, eu devo ter feito uma coisa muito ruim com fulano aqui na vida passada. Não, muitas das vezes pode ser a primeira vez que você se depara com a pessoa, mas o seu egoísmo natural, reclamando corrigenda, atraiu para o seu cenário de vida uma pessoa que lhe daria as experiências que você precisa para aprender a não ser egoísta com os outros. Então, nós trazemos conosco, eu dei o exemplo de uma mesma existência, mas nós trazemos conosco, de reencarnações anteriores a esta, muita necessidade de reparação. Em várias situações, por várias vezes, de vários modos, nós erramos. E trazemos, então, para essa existência uma série de coisas que a gente tem que consertar. E a gente traz essas coisas e vamos percebendo que quanto mais difícil a nossa vida é, mais em condições de aprender com aquelas dificuldades nós teremos. Então, as pessoas, por exemplo, você faz uma coisa muito séria com alguém, esse alguém perdoa e segue em frente, numa mesma vida ou numa seguinte, você vai encontrar alguém que não lhe dará o perdão. Você pode implorar o perdão, que não dá, porque a atitude inadequada, como nós dizemos, reflete em outras pessoas. E aquelas pessoas, além de não nos dar o perdão, ainda fazem coisas horríveis conosco. E quando surge na nossa vida alguém que faz coisas horríveis com a gente, essas pessoas são simplesmente o que a doutrina espírita chama de instrumentos cegos da lei. Ninguém está ao nosso lado gratuitamente. Tudo que nos acontece é uma resposta da vida, nos trazendo as experiências que nós necessitamos passar. Então, nossa vida aqui, é claro, ela é sempre isso, uma sucessão infinda de muitos acontecimentos, de encontros, de desencontros, de situações que você vive
aparentemente inexplicáveis, onde você se pergunta, mas por que está acontecendo isso comigo? Como é que foi que eu cheguei até aqui? Então, diante dessas situações, a gente muitas das vezes clama a Deus por justiça, a gente clama a Deus por misericórdia, porque, na verdade, quando a gente sofre, Chico Xavier gostava de dizer que quando a gente sofre, nós não devemos pedir justiça, porque o sofrimento é a justiça sendo feita. O que nós devemos pedir é a misericórdia divina. Então, quando a gente está sofrendo e a gente não sabe de onde que veio aquele sofrimento e por que veio aquele sofrimento, nós achamos que aquele carrasco, aquela carrasca que está em nossa vida não tinha o menor motivo para fazer aquilo. Então a gente acha que a vida é cruel, a gente acha que Deus não existe, a gente acha um monte de coisa. Mas sabendo desta lei de causa e efeito, nós seremos levados a perdoar tudo e todos a qualquer coisa que nos fizerem. Porque essas pessoas estão trazendo experiências necessárias para alguma coisa que a gente tem que aprender e que a gente tem que resgatar. É dentro deste aspecto que Cristo nos exortava a amar os inimigos, porque aquele desafeto, aquele contentor que está ali na nossa vida, ele tem um motivo para estar ali e nós outro motivo para aceitá-lo. Então, eu espero que até o final nós todos possamos perceber que este assunto de hoje não é mais um simples assunto para trazer para uma reflexão. É um assunto que traz esclarecimentos e respostas muito importantes, para questões muito importantes. Porque as coisas que nos acontecem, nós não conseguimos saber porquê, não conseguimos entender, e na verdade são desafios e obstáculos a serem superados e não sofridos. O karma do hindu parte do ponto do hinduísmo que o sofrimento e a dor é algo que você tem que sofrer. Na doutrina espírita, nós aprendemos que sofremos quando não sabemos encarar aquele desafio como oportunidade de crescimento e de resgate. Então, nós vamos entendendo que todas as vezes que nós tivermos grandes dificuldades, é porque em algum momento a gente desperdiçou aquela oportunidade, a gente não soube aproveitar. Por exemplo, uma orfandade. A orfandade pressupõe que nessa existência você não tem pai e mãe, porque em algum momento do passado você os teve, não valorizou, não respeitou, foi um filho ingrato, não aproveitou as oportunidades que aqueles pais te deram para o seu crescimento. Então, quando você malbarata as bênçãos da vida, quando você desperdiça, você renasce sem ela para aprender a dar o valor que ela merece. Então, tudo isso fica muito difícil porque nós não lembramos o que foi que fizemos para causar as dificuldades, os obstáculos, os desafios e até mesmo os sofrimentos de hoje. A gente não lembra. E muitos de nós discutimos a validade, a importância e a assertividade do véu do esquecimento. Ah, não, eu queria lembrar, fica mais fácil. Um juiz um dia, um juiz de direito, ele falou comigo, olha, eu li aqui umas coisas, estou vendo a causa do sofrimento. Mas a gente sofre sem saber o que a gente fez. Era muito mais justo que me dissessem o que foi que eu fiz. E ele me disse, é como se eu condenasse um réu à prisão de 30 anos
e ele me perguntasse por que eu estou sendo condenado, e eu dissesse para ele, não importa, você está sendo condenado, você vai preso. Então, é claro que as leis da terra são muito diferentes, não é assim que funciona, mas em se tratando das leis divinas, o véu do esquecimento é uma bênção. A primeira de todas é o seguinte, é você ter essa consciência de que o seu sofrimento é justo, é um desafio e ninguém é responsável por ele a não ser você mesmo. E você então vai perdoar aquela pessoa que está te ferindo, sem saber que um dia você a feriu. Então o véu do esquecimento é uma bênção porque há muito maior mérito quando você consegue atingir esse grau de compreensão sem saber exatamente o que você fez, e você consegue a resignação, a resiliência, a força, a coragem para superar os obstáculos, mesmo sem saber que um dia o que você aprontou. Então, o grande mérito está aí no véu do esquecimento, ao mesmo tempo que ele é uma bênção, e eu não canso de dizer que é muito difícil a gente conviver com os nossos credores, tendo que olhar para eles todos os dias e sentir a mesma culpa de sempre. Se foi alguém que você matou, alguém que você abortou, alguém que você lesou financeiramente, se foi alguém que você lesou afetivamente. Então é muito mais difícil a gente se deparar com a culpa, né? Com essa resposta, né, do que a gente fez. Então o véu do esquecimento é uma bênção. Dizem os espíritos que nós vamos recuperar a memória integral à medida que esse nosso passado não nos envergonhar tanto. Quando parar de ser uma vergonha tão grande, a gente vai poder lembrar sem que isso nos desequilibre. Há algum tempo atrás, ficou muito em moda as terapias que levavam as pessoas à descoberta das vidas passadas. Então, um autor americano muito famoso, Brian L. Weiss, fala de muitas vidas e muitos mestres, e todo mundo começou a chover nos consultórios dos psicólogos, pedindo a esclarecimento, como é que chama? Terapia de vidas passadas, pedindo como é que foi a vida passada. E alguns conseguiam acessar através da hipnose essa existência passada e voltavam à lucidez de novo, trazendo aquele passado difícil de carregar. Então, se a vida já estava difícil para a pessoa, sem ela saber o que estava por trás daquilo tudo, quando ela fica sabendo, a coisa continua tão difícil quanto estava antes, porém sem a bênção do esquecimento. Então, muitas pessoas ficaram em profundo desequilíbrio ao descobrir o que estava no passado. Às vezes, alguns médiuns conseguem ver a tela mental ou o registro acásico da sua vida e te fala, não, você está assim por causa disso e disso e disso, conforme o Edgar Cayce, aquele vidente norte-americano, fazia com seus consulentes, com seus pacientes. E às vezes esse passado atrapalha muito mais, como o caso há pouco tempo em Belo Horizonte, a mãe e o filho foram para atendimento fraterno na casa espírita, eles viviam em constante rixa, discussão, tudo dava problema, e foram tentar ver de onde vinha aquela aversão quase natural, quase inata, que aquele filho tinha pela mãe, etc e tal, e a médium fala, isso aí, seu filho te detesta porque no passado ele era o seu esposo e você o assassinou. Aí o menino sai de lá falando, tá vendo? Eu tinha todo motivo do mundo para te odiar. Eu te odiava, eu não sabia por quê, agora eu sei. Entendem? Como é que a mediunidade sem Jesus pode levar ao desequilíbrio? Então, gente,
nós vamos compreendendo por essa lei que é fundamental que a gente vá aprofundando os nossos estudos nessas leis e usemos o que a gente for aprendendo para nos equilibrar, para nos aquietar o íntimo, para nos fortalecer na luta, para nos dar a certeza de que está tudo certo, por mais esquisito que esteja. Dentro de nós, no nosso inconsciente, há um espaço, como se fosse uma lacuna de tudo que a gente tem que aprender, o que está faltando, há uma lacuna do que está faltando, do que a gente tem que aprender. Há uma lacuna ali mostrando onde na nossa conduta as nossas atitudes devem ser modificadas, devem ser alteradas. E, de repente, eu trago em mim, nós todos trazemos em nós, uma grande necessidade de novos aprendizados. E não propriamente de pagar alguma coisa, de resgatar alguma coisa. A gente traz sempre a necessidade de novos aprendizados. A Terra é uma escola e a gente vem aqui para aprender. Então, os desafios, as dificuldades, os sofrimentos, muitas das vezes são os testes que a vida está nos aplicando. São as provas, no sentido literal da palavra. Essas provas, quando, vamos supor, se a gente estivesse numa escola, o professor vai nos dar uma prova para a gente mostrar para ele o que nós já aprendemos, o que nós somos capazes de raciocinar, que respostas nós conseguiremos dar. Então, a gente se submete a uma prova. Fazer uma prova difícil é muito sofrimento, não é? Quando a gente sabe que a gente tem uma prova de uma matéria difícil, é terrível. Quando a gente pensa que a gente não está preparado, é mais terrível ainda. Quando a gente descobre que a gente não aproveitou o tempo de antes para estudar, é mais doloroso ainda. E ser testado é uma questão de muito sofrimento. Mas o professor não nos testa para nos castigar. Nos testa para nos testar. Para ver se a gente pode passar daquela fase. Se a gente pode ir para novos ensinamentos. Ou se vamos ter que ficar vivenciando sempre as mesmas experiências até aprender. Então, quanto mais difícil é a prova, maior grau de desenvolvimento o aluno tem. Quando ele tem 5 aninhos, ele aprende 2 mais 2. Quando ele tem 15 anos, ele já vai ali para uma equação de segundo grau. Quando ele está lá com 20 e poucos anos, ele já vai entrar ali na matemática pura. Então, a nossa vida é assim. Quem está passando a vida com provas leves são espíritos imaturos, que não podem ser testados porque não sabem quase nada ainda. Quanto mais difícil estiver a sua vida, maior grau de inteligência e de vencer essa dificuldade você tem. Porque as provas são do tamanho da nossa capacidade. Nunca a vida nos oferece uma prova do que nunca nos foi ensinado. Nunca a vida nos oferece uma prova onde eu vou tirar 0, onde eu não vou dar conta de jeito nenhum daquele sofrimento e daquela dor. Então, isso de prova que eu estou falando aqui, você está sendo testado numa série de situações, estão testando a sua tolerância, estão testando a sua paciência, estão testando a sua capacidade de se indignar e fazer algo por conta dessa indignação. Estão testando a sua capacidade de crescer, de ajudar. São testes. E isto é muito diferente de expiação.
estava um pouco gripada, Sabrina. Eu quase que eu te telefonei, Sabrina. Então, vocês desculpem aí a interrupção. Então, prova é uma coisa e expiação é outra. Expiação é quando você está colhendo algo que você fez de errado. E prova é quando você está sendo testado do que você já é capaz de fazer. E as famílias às quais nós pertencemos, elas são também compostas mediante essa lei de causa e efeito. E elas são formadas de acordo com as experiências passadas que nós já tivemos com aquelas pessoas. Então, às vezes, na nossa família, nós temos alguém que é muito difícil de relacionar. E às vezes nós somos o difícil do outro suportar. Mas a família é sempre assim. Por quê? Porque as famílias são constituídas, na maior parte das vezes, de espíritos que estão juntos agora para aprender a se amar, porque ainda não aprenderam. Para aprender a se aceitar. Então, nós temos, às vezes, dentro do nosso lar, espíritos antagonistas. Se você falar que é pau, é pedra. Se você falar que é branco, o outro fala que é preto, está ali. Ele está ali o tempo todo para confrontar-se com você e adolescente não vale, não conta. Porque o adolescente, por um tempo, ele faz isso mesmo, até com a própria sombra. Se ele chegar em frente ao espelho, ele briga com o espelho, discute com o espelho e discorda do espelho. Então, brincadeiras à parte, porque tem duas menininhas ali tão novinhas prestando atenção no tema, que eu quis fazer essa brincadeira. Não são todos, né, que são assim. Mas essa rebeldia faz parte, mamãe e papai sabem disso. É a idade do armário, né? Vocês conhecem, não conhecem? Aquela idade que você tem vontade de prender o menino lá dentro e tirar daí 5 anos. Mas então, às vezes, na nossa família, nós temos essas pessoas que não têm conosco a menor afinidade e nem querem ter. E ali está o nosso desafio. É ali que nós temos que conquistar aqueles corações, custe o que custar. Não é de graça que aquelas pessoas não gostam de nós. E a cada dia, quando a gente conviver com alguém muito difícil, nós temos que agradecer a bênção do esquecimento. O passado, quando ele está ali esquecido, é muito mais fácil superar as dificuldades, desenvolvendo o amor, a compreensão, o entendimento daquela situação. É quando você vai olhar aqueles familiares que te aborrecem o tempo todo, que te cobram o tempo todo, aquelas pessoas que não adianta você fazer nada, que tudo que você faz está pouco, tudo que você faz está ruim. É o você olhar aquela pessoa e pedir a Deus que te ensine como amar, como aceitar, como contornar aquela situação. Jesus continua sendo o modelo e guia todas as vezes que o passado grita. E o passado grita, e se por um acaso você chega à conclusão, sim, realmente eu devo ter prejudicado muito essa pessoa. Mas você só vai saber disso realmente quando o amor já existir e já não tiver mais, não tem mais a menor importância o que o passado encerrava. Então a vida nos ensina que os nossos familiares ou pessoas mais próximas de nós vêm de vínculos anteriores, de outras encarnações, e que nós devemos acolher no nosso coração, aceitar e aprender a amar. Antes do nosso renascimento, antes da gente renascer aqui, houve uma programação, né? Um planejamento reencarnatório, onde foi elaborado nos mínimos detalhes, ou mentira, onde são elaborados nos detalhes mais importantes e mais significantes de nossa vida, são elaborados, por exemplo, os aspectos em qual família que nós renasceremos, em qual situação socioeconômica, o que a gente traz de germe para doenças,
Como é que vai ser a nossa saúde? Porque saúde, doença, relacionamento afetivo e casamento são as questões fundamentais da vida, e essas são, muitas das vezes, frutos de um planejamento, porque nenhuma delas serão regidas no acaso. Nada é por acaso. E muitas das vezes você está numa família como que exilado. Você olha aquela família e se sente diferente deles todos. Você é a ovelha negra. Então, quer dizer, você é um espírito imaturo que a vida te proporcionou renascer no meio de pessoas mais amadurecidas para que você aprenda com elas. Ou você tem um monte de ovelha negra e você é a ovelha mais cinzinha. A ovelha mais cinzinha. Você é a ovelha mais clara que tem ali naquele meio. E aí você tem, ao mesmo tempo que você sofre a ausência de familiares afinizados com você, você está exilado da sua família espiritual para levar àquela família tão truculenta, tão complicada, tão diferente de você, para que você leve o conhecimento que você já tem. É quase uma missão. E agora, para finalizar, nós vamos comentar por que nós adoecemos. André Luiz traz uma explicação muito interessante no livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo 19. E ele diz, e eu tentei colocar mais ou menos em linguagem coloquial, quer dizer, do falar em vez de ouvir só a leitura, para ver se facilitava um pouquinho a compreensão. Então vamos lá. A causa de doenças de longa duração que aflige o nosso corpo físico, dilacera o nosso corpo físico, ou às vezes destrói o nosso corpo físico, tem causa onde? No corpo espiritual, no perispírito. Isso não é novidade para ninguém. A causa das doenças de longa, doenças importantes, aquela apendicitezinha ali é consequência natural do seu dia a dia. Mas uma cardiopatia grave no coração era o seu corpo espiritual que trazia aquela doença. Então, a recordação de uma falta grave que ficou guardada no seu espírito e você não teve oportunidade de corrigir ainda aquela falta, porque quando você corrige, você tem um alívio. Então, quando você não tem o alívio que a corrigenda proporciona, aquela atitude que ficou recalcada no seu organismo cria as chagas ou as doenças, as feridas ocultas do arrependimento. Então, o arrependimento que nós experimentamos ao iluminar a consciência depois da morte e nos sentirmos culpados, esse arrependimento cria na nossa mente um lugar que chama zona de remorso. É onde está lá a zona de remorso, arquivado lá no nosso cérebro. E quando a gente renasce, essa zona de remorso manda enfermidades para o corpo físico. Que enfermidade? Uma doença ligada ao que você fez com alguém. Vou explicar melhor um pouquinho isso aí. Por exemplo, você quebrou o coração de alguém. Você destruiu o coração de alguém. Você massacrou o coração de alguém. E aquilo vai para a sua zona de remorso. Você renasce, aquele alguém já se recompôs, já seguiu em frente. E você renasce com o seu coração adoecido, com uma cardiopatia, uma doença do coração congênita. Você já nasce com aquele problema no coração. Você nasce com o seu coração estragado. Vocês percebem que quando você feriu o coração do outro, é algo simbólico, né? Você feriu emocionalmente o coração do outro, mas você estraga o seu. É isso que André Luiz está dizendo aqui. Aquela parte ligada à lembrança
das pessoas e das circunstâncias do erro que você cometeu. Não é mais ou menos essa história que a gente está falando? Então a gente fica com aquela ideia fixa. Essa ideia fixa da nossa zona de remorso cria nódulos de forças mentais desequilibradas. E é indispensável, então, que a gente tenha um acontecimento reparador. Que acontecimento reparador é esse? Que a gente receba um novo corpo físico para deixar aquele estrago se contrapor à doença que a gente traz na zona de remorso e assim conseguir a cura espiritual. É mais ou menos o que André Luiz também explica no livro Obreiros da Vida Eterna, no capítulo 11, onde ele explica que quando o nosso próximo corpo vai ser formado e a gente traz esses nódulos de energias deletérias por conta do remorso, quando o nosso corpo vai ser formado, obedece ao que André Luiz chama de princípios bioenergéticos. E eu fui procurar entender o que seria isso, energia da vida, bioenergético, energia da vida. Mas esses princípios bioenergéticos vão modular como que o seu corpo será capaz de absorver a energia dos alimentos. Todo o metabolismo, né, para aproveitar bem a energia dos alimentos. Então ali você vai ver que a sua zona de remorso vai criar um corpo, às vezes, incapaz de lidar com o açúcar. Você amargou a vida de alguém, você renasce com problemas no pâncreas e ele não vai produzir o hormônio que sintetiza o açúcar. Não estou dizendo absolutamente que todos os casos de diabetes é isso. Eu estou simplesmente dando um exemplo dessa absorção da energia dos alimentos, tá certo? Cada um de nós carrega a própria história. Cada um de nós carrega o seu motivo, né? Então, mas é mais ou menos assim que as coisas funcionam. Eu trago esse problema, então vamos supor, eu aprisiono alguém, eu mantenho alguém em cárcere durante 10 anos, 20 anos, a gente acha isso impossível, e isso acontece até nos dias de hoje, onde nós vivemos numa aldeia global, todo mundo ligado com todo mundo, porque antigamente você prendia a pessoa num quarto da sua casa e ninguém dava falta daquela pessoa, né? E hoje você vê na televisão, o dono da casa, o pai daquela família, mantinha aquela família em cárcere privado durante 17 anos. A gente não vê isso? A gente acha impossível, né? Então vamos supor que você cerceou totalmente a capacidade de ir e vir de alguém. Você vai renascer com esse nódulo dessas energias deletérias paraplégico. E você não vai conseguir ir a lugar nenhum. Porque você um dia não deixou que a pessoa fosse em lugar nenhum. Ou seja, as doenças acontecem porque a nossa zona de remorso cria o molde do próximo corpo. Então a gente vai compreender essas previsões que acontecem na nossa vida. O que a gente trouxe escrito e o que foi uma consequência natural do dia a dia. Mas a gente volta a este assunto. Eu espero que as nossas reflexões de hoje tenham sido úteis para cada um ir compreendendo melhor a própria vida e compreendendo melhor essa caminhada, ok? Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.